Olá, pessoal. Pô, muito obrigado aí, Sérgio, mais uma vez, a todos vocês também, colegas da Fundação, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o tema que eu acho que hoje é um dos temas do momento, né? É um tema que a cada semana ou a cada dia que passa a gente tem novas atualizações. Eu acho que da última vez que nós conversamos sobre esse tema, eu acho que eu acredito que deve ter uns 2 meses, mais ou menos, e de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? E, sobretudo, na semana passada, que foi uma semana muito importante, sobretudo para o Brasil, porque recebemos uma carta, né, enfim, com uma tarifa, eu acho que ninguém esperava, uma tarifa de 50%. Mas o que eu vou tentar fazer aqui rapidamente com os senhores é uma rápida, colocar o tema em perspectiva mais uma vez, né? Com algumas informações importantes, com alguns dados, alguns gráficos interessantes para a gente contextualizar, né, o que está acontecendo e colocar também alguns aspectos importantes sobre consequências, né, do que a gente está vivendo, não só sobre o aspecto brasileiro, mas o aspecto global. E a gente fecha, eventualmente, com a discussão mais recente, que foi o tarifaço da semana passada. Então, é isso. Quer dizer, então eu vou passear aqui por quatro pontos principais, né? Quer dizer, os principais aspectos das últimas décadas de globalização, como os choques recentes estão afetando a economia global, qual deve ser o posicionamento, né, estratégico para os países da América Latina, nesse novo contexto global e, evidentemente, também olhando para o futuro, né? O que que a gente pode esperar, né, dessa nova geopolítica global e consequências para o crescimento econômico futuro, né, da nossa economia. A globalização nas últimas décadas. Bom, tivemos progressos, né, de tecnologias de informação e comunicação, somada à redução de custos de transporte, isso tudo gerou, né, a partir da década de 80, um movimento muito forte de globalização, baseada, sobretudo, né, na terceirização de estágios de processamento para países de mão de obra mais barata, né? Então a gente está falando da chamada formação das cadeias globais de valor, que tiraram, ao final, cerca de 1,5 bilhão de pessoas da linha de pobreza, né? Nessas últimas décadas. É importante mencionar que essa globalização ela gerou um padrão de comércio bastante peculiar, quer dizer, as economias desenvolvidas que terceirizaram seus estágios de processamento, sobretudo de produtos manufaturados, né, para a Ásia e, sobretudo, para a China. Essas economias tenderam a se especializar na exportação de serviços sofisticados, enquanto os países de mão de obra mais barata na Ásia, na exportação de manufaturas leves. Esse foi o começo do processo, lá em 1985, mais ou menos, que é quando os economistas costumam acreditar, né, o início, né, dessa hiperglobalização. Em 85, a gente tinha uma corrente de comércio global sobre o PIB global da ordem de 35%. Em 2008, né, a gente atinge alguma coisa como 62%. Foi um processo realmente muito rápido. Mas sempre é importante lembrar que esse foi um processo que basicamente envolveu os países desenvolvidos e os países asiáticos, sobretudo a China, né, com mais ênfase na China, e a América Latina e o continente africano, basicamente, eles ficaram isolados desse processo. E ainda assim, aqui na nossa região, no caso do Brasil em particular, nós também sofremos um processo de servicificação da nossa economia, de perda de participação da indústria no PIB, mas isso nada teve a ver, né, com a nossa integração nas chamadas cadeias globais de valor. Na verdade, isso foi uma consequência negativa da nossa perda de competitividade, de exportação de produtos manufaturados, entre outras questões, evidentemente, mas esse é um ponto importante, que levou ao fato da gente estar isolado, de nós estarmos isolados desse processo, levou a uma perda de competitividade relativa e ficou mais difícil ainda para a gente, para nós, né, exportarmos produtos manufaturados. Isso gerou, né, evidentemente, claro, também do lado da importação, mais competição, gerou uma perda de participação da indústria de transformação no PIB nacional. Importante também lembrar que desde os anos 90, mais de 400 acordos de livre comércio foram formalizados no âmbito da OMC e nós aqui no Mercosul, desde os anos 90, eu acho que o único acordo realmente relevante que a gente conseguiu formalizar
falando do Brasil, foi o próprio Mercosul, em 1991, com o Tratado de Assunção. Então, entre 85 e 2008, o mundo vive esse processo, né, de hiperglobalização, como eu mencionei. Década de 90, a economia global, ela que chegou, né, o comércio global chegou a crescer a taxas 3 vezes superiores à do PIB global. E após a crise financeira global que nós vivemos em 2008, né, a gente entrou num processo que é chamado também, alguns economistas chamam de globalization, né, que é um processo de arrefecimento da globalização, muito em função do fato de que todo esse processo também, o pano de fundo dele era uma arbitragem salarial. A partir do momento, né, que os salários começam a crescer na Ásia, esse processo tende ao seu arrefecimento, e é o que a gente começa a observar a partir de 2008, mas ainda vocês observam que a economia, apesar de todos os choques, a economia global, ela continua ainda em patamares elevados de integração comercial, haja vista, né, o comércio de bens e serviços, né, o valor do comércio de bens e serviços globais sobre o PIB mundial, que ele se mantém num patamar oscilando, mas ali por volta de 60%. Essa hiperglobalização, ela também gerou bastante desigualdade de renda, né, sobretudo em países desenvolvidos. Quer dizer, a gente tira muita gente da linha de pobreza, sobretudo nos países mais pobres, mas isso também, a contrapartida é mais desigualdade social nos países desenvolvidos. Aqui eu cito o caso dos Estados Unidos, que é o caso mais emblemático, né? Além do aumento da imigração, né, nesses países também, que gera muita tensão social. Aqui, na verdade, o gráfico esquerdo, vocês devem estar observando, é o aumento da desigualdade de renda. Repara como essa desigualdade de renda ela aumenta fortemente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está acima dos outros países desenvolvidos, né, do G7, principalmente, mais China. E a desigualdade, e aqui também a perda de empregos na manufatura, que vem, pelo menos desde os anos 80, aqui nesse gráfico, acontecendo também em todos os países desenvolvidos, não apenas nos Estados Unidos, né? E aqui um ponto interessante também. Tem uma discussão muito importante na literatura, e os economistas apontam isso acho que com um grau elevado de consenso, que o pano de fundo da perda de emprego, né, na indústria americana, e também do crescimento da desigualdade, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, inclusive na própria China, tá? É bem verdade. Esse crescimento ele ocorre lá pelo menos desde os anos 60, nessa perda de emprego na manufatura, e repara que de 60 a 80, né, que era antes da China, a China entra na economia global final da década de 70, começo dos anos 80, então antes da China e depois da China você não observa uma mudança de tendência dessa perda de emprego no setor industrial americano, né, o que leva a crer, o que sugere, melhor dizendo, que a globalização, na verdade, ela teve um papel, se teve um papel muito pequeno, né, numa tendência que já vinha, pelo menos, acontecendo desde a década de 60, e aí a conclusão, né, dos economistas, o grande consenso é que o pano de fundo disso tudo tem muito mais a ver com a automação, com o progresso técnico, do que propriamente com o comércio internacional. E aqui um ponto importante, né? Quer dizer, esse modelo export-led, né, impulsionado pelas exportações, que levou ao crescimento robusto, né, por muitas décadas e ainda leva, né, dos países asiáticos, essa janela de oportunidade, ela basicamente se fechou para outros países. E aqui eu faço um paralelo conosco, né? Nós ficamos fora desse processo, né, de globalização, a América Latina inteira, a própria África também, e agora me parece muito tarde para a gente pensar em algum tipo de política pública, eventualmente, que leve o Brasil a um crescimento baseado, né, nas exportações de produtos manufaturados tradicionais e sofisticados, como é o caso que a gente observa hoje no caso da China, por exemplo. Olha só, a China hoje responde por 35% da produção industrial global. Isso é 3 vezes mais que os Estados Unidos, 6 vezes mais que o Japão, 9 vezes mais que a Alemanha. A China hoje produz 60% dos carros elétricos do mundo, mais 50% de aços e navios. E eu gosto de citar sempre esse exemplo, né? Em 2024, só a cidade de Shenzhen, na China, ela exportou 390 bilhões de dólares em produtos manufaturados. O Brasil exportou no total, ano passado, 337 bilhões. Ou seja, só uma cidade chinesa, ela exporta mais em valor, né,
do que o próprio Brasil, que é a 10ª maior economia do mundo. Aqui um gráfico também que demonstra a importância da China como fornecedora de insumos industriais para boa parte do mundo, sobretudo para os países do G7. A linha vermelha mostra a participação de insumos industriais chineses no consumo industrial doméstico total. Primeiro gráfico da esquerda, Estados Unidos, do meio, Alemanha, e da ponta direita, o Japão. E a linha azul é o contrário, é o quanto esses países representam no consumo total industrial, né, na China. Então o que a gente observa? A gente observa cada vez mais a China, a linha azul, menos dependente desses países e esses países cada vez mais dependentes dos insumos industriais da China. O que remete à discussão de que nessa guerra comercial, quem tem mais a perder? É o próprio Estados Unidos ou é o resto do mundo? Né? Se a gente olhar pelo menos sob o ponto de vista da dependência, né, industrial, né, de insumos industriais sofisticados, porque a China hoje exporta insumos industriais sofisticados, a dependência é muito mais do lado americano do que propriamente do lado do resto do mundo. E aqui um dado importante também, né? A China, que já foi muito dependente, né, das exportações para os Estados Unidos, lembrando que lá nos anos 2000, 42% do que a China exportava para o mundo ia para os Estados Unidos, esse número agora está ao redor de 13%. Né? Então a dependência também da China em relação aos Estados Unidos, ela vem caindo, né? Já pelo menos desde o começo desse novo século. E de lá para cá tivemos aí vários choques, né? Todos nós acompanhamos nos últimos anos, né? Não faz tanto tempo, a gente falava de Brexit, a gente falava da Covid, a gente falava da guerra comercial do Trump 1, a gente falava da guerra, falamos ainda da guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2022, agora a guerra comercial no Trump 2, agora a guerra mais recente no Oriente Médio, né? Vários choques que levaram, né, digamos, atingiram a economia global, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda, ou pelos dois simultaneamente, como foi o caso da Covid. E lembrando também que é a insatisfação dos Estados Unidos com a governança internacional que ele mesmo criou pós-Bretton Woods, né? Essa insatisfação ela já vem dando sinais muito antes do Trump, né? Eu gosto sempre de mencionar a questão do governo Obama. Acho que ali já começava, com o governo Obama, fica muito claro, né, o afastamento, por exemplo, dos Estados Unidos em relação à própria OMC, o questionamento do papel da China, né, se a China realmente conseguiu ser contida ou ser moldada por regras de comércio e de economia de mercado, quando ela entrou na OMC em 2001, apoiada pelos Estados Unidos. A própria tentativa do Obama, né, de inserir os Estados Unidos na TPP, na parceria transpacífica, que o Trump, quando assume em 2017, retira os Estados Unidos, mas ali também já era uma preocupação que o governo Obama tinha de tentar conter a supremacia chinesa, né, no continente asiático e colocar lá a influência americana, sobretudo no que tange ao debate, né, sobre regras de comércio, sobre padrões, né, de investimentos. Tudo isso estava em jogo, né, com a formação da TPP, que o Trump decide tirar os Estados Unidos. Lembrando, eu gosto sempre também de lembrar esse ponto, os países da TPP, os Estados Unidos basicamente já tinham livre comércio com todos eles. Então a justificativa de tirar os Estados Unidos da TPP em função do comércio, ela não para de pé, porque o livre comércio já existia. Na verdade, o que o Obama queria era levar os Estados Unidos, levar as regras de comércio americano, o padrão de comércio americano para aquela região e tentar conter a influência chinesa. Mas isso, infelizmente, não foi adiante. Uma frustração, né, como eu já disse, com a entrada da China no OMC em 2001, e também, evidentemente, a questão da imigração ilegal, né, associada ao aumento da criminalidade nas grandes cidades americanas, e não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Todos nós sabemos o quanto isso também é um tema importante. E aqui, como o Trump vem lidando com essa situação, infelizmente o que a gente observa é a instrumentalização do comércio, né, como uma arma, né, como um instrumento de coerção para qualquer tema, né? Então agora também a questão da migração e do tráfico, inclusive até de drogas, né, essa questão do fentanil, tudo isso o Trump está utilizando o próprio comércio, as tarifas de importação, para tentar pressionar os países, né, enfim, seguirem aí as suas diretrizes. Chegamos no Liberation Day de 2 de abril, como vocês devem lembrar claramente,
Aquilo ali não foi uma guerra comercial apenas com esses países que estão aqui listados, né? Não foi um anúncio de uma guerra comercial, mas foi mais do que isso. Aquilo ali foi um anúncio cabal, uma sinalização cabal do afastamento completo dos Estados Unidos do sistema multilateral de comércio baseado em regras, né? Princípios basilares desses sistemas foram rompidos nesse dia, quando ele coloca tarifas diferenciadas por país e tarifas muito mais altas do que as tarifas consolidadas dos Estados Unidos no OMC, que seria o teto que os Estados Unidos poderia cobrar segundo as regras de comércio. Então tudo isso foi banalizado, tudo isso foi esquecido. O próprio USMCA, que é o acordo, né, que os Estados Unidos têm com o Canadá e México, também foi banalizado, ou seja, nenhuma regra no momento é respeitada mais pelos Estados Unidos a partir do momento que o Trump assume no seu segundo mandato, né? Naquele momento, é bom lembrar, o Mercosul ele tinha ficado com 10% de tarifa, enquanto os outros países ficaram com tarifas ordens de grandeza maiores. Isso, aquilo ali até parecia um cenário positivo, né, para o Brasil e o país do Mercosul. Mas a gente vai lembrar que no dia 9, 7 dias depois, o Trump anuncia negociações comerciais com vários outros países, quer dizer, ele retrocede, ele tira todas essas tarifas que vocês estão vendo aí no painel, ele bota todo mundo para 10%, à exceção da China. E aí ele escala a guerra tarifária com a China porque a China resolveu retaliar. Aí essa guerra bilateral vai para 145% de tarifa do lado americano, 125% do lado chinês, e depois eles chegam num acordo e isso é reduzido para 50% do lado americano, somado às tarifas do Trump 1, e 30% do lado chinês, também somado às tarifas da guerra comercial do Trump 1. E o Trump logo depois anuncia, pessoal, cerca de 70 acordos comerciais sendo negociados simultaneamente, porque eu também acho que já cheguei a mencionar para vocês que, como negociador comercial que fui, como secretário de Comércio Exterior, isso era um absurdo. Todos nós sabíamos que em 90 dias ele não conseguiria negociar sequer um acordo, quanto mais 70 ou 90 acordos, como o próprio governo americano chegou a anunciar. Aqui uma simulação de análise de impacto que nós fizemos no âmbito do Centro de Negócios Globais da FGV, mostrando, como eu havia intuído com os senhores, que os Estados Unidos é o país que tem de fato mais a perder com essa guerra, né? Aqui eu ainda não estou considerando as tarifas que foram anunciadas na semana passada. Aqui são apenas as tarifas de 10%, né, para todo mundo, inclusive para o Brasil, para a União Europeia, para a China 30%, para a China 50%, melhor dizendo, e o resto do mundo todo 10%. Os Estados Unidos perderia cerca de 10,75% em termos de queda de exportação e 0,5% em termos de queda de PIB. E olha só como a China perde muito menos do que o próprio Estados Unidos, pelo menos aqui olhando para volume exportado e PIB. Né? Aquilo que a gente vinha intuindo, que hoje em dia, na verdade, a dependência dos Estados Unidos em relação à China é muito maior do que vice-versa. Bom, impactos da guerra comercial. Em nível agregado, economias mais fechadas, como a economia brasileira e os países do Mercosul, eles tendem a ser pouco afetados, né, pela guerra comercial. Muito embora a gente saiba que setorialmente a gente tem problema, né? Até a semana passada, o setor de aço e alumínio, né, eram os mais atingidos, com tarifas de 50%, e isso ganhou um aspecto, né, digamos aí, uma importância ainda muito maior, como os anúncios da semana passada. Mas ainda assim a lógica se mantém, quer dizer, setorialmente, o Brasil tem um problema sério. Sob o ponto de vista agregado, como nós estamos falando das exportações brasileiras, por exemplo, para os Estados Unidos, que representam cerca de 2% do nosso PIB, isso tende a não ser tão grave, mas setorialmente a coisa é grave. É evidente que essa guerra também gera oportunidades para nós na China. Os Estados Unidos, a China impõe 30% de tarifa para os produtos americanos em média, né? Em média. Então isso abre oportunidade para o Brasil exportar, né, mais soja, mais milho, mais carnes, mais sorgo, algodão e etc. E também um comportamento importante aqui, né, relativo ao dólar. Todo mundo esperava que no início da guerra comercial o dólar ia se desvalorizar, né? Se valorizar, melhor dizendo. E o que a gente observou foi uma desvalorização do dólar, o que significa uma valorização, né, na nossa moeda, da moeda inclusive argentina também, o que de alguma maneira contribuiu, né, para o arrefecimento de uma inflação já persistente aqui no Brasil, que poderia ser muito pior caso o contrário tivesse acontecido. Mas o pano de fundo aqui
é que os Estados Unidos deixou de ser, né, um mercado livre de risco na percepção dos investidores internacionais, tá certo? Em função de todas essas movimentações que vem acontecendo. Aqui para os senhores terem uma ideia, como que está o mercado chinês sob o ponto de vista da imposição de tarifas para o agro americano e como estão as tarifas para o agro brasileiro. As tarifas para o agro americano, as barras azuis, para cada categoria de produtos, e a barra verde para o agronegócio brasileiro. Claramente, né, o Brasil tem uma competitividade relativa hoje maior do que os Estados Unidos, né, no mercado chinês. Isso é oportunidade de fato, né, para nós. Uma outra consequência desse ambiente complexo, né, que a gente vem vivendo, dessa geopolítica nova, é o apetite por novas negociações comerciais. Então você tem países hoje que estão sofrendo um grande bullying dos Estados Unidos, como o próprio Canadá, como o próprio México, como a própria União Europeia, né, vários outros países, Japão, que o Mercosul poderia, digamos, aproveitar essa oportunidade para diversificar a sua pauta comercial, para se inserir mais na economia global, mas a gente conhece bastante, já é bastante conhecido, já discutimos isso, as dificuldades de termos um Mercosul mais dinâmico, sobretudo quando a gente tem Brasil e Argentina completamente desalinhadas sob o ponto de vista ideológico, né, como temos hoje, e que é uma característica, via de regra, generalizada, né, quer dizer, se a gente olhar os anos, são raros os anos onde a gente tem dois governos do Brasil e Argentina que concordem, né, com aumentar a inserção internacional do bloco. Depois de 25 anos, o anúncio Mercosul-União Europeia foi uma boa notícia. Eu acho que já muito em função desse ambiente hostil, né, global que a gente vem vivendo, a União Europeia, eu acho que ela facilitou, né, o reanúncio desse acordo em dezembro do ano passado. O Mercosul ganhou, infelizmente, né, aos olhos do resto do mundo, a reputação de um negociador complicado, né, um negociador incapaz de negociar compromissos modernos, haja vista o tempo que nós estamos levando para negociar um acordo significativo que já passa aí de 25 anos. Importante aqui mencionar também, o mundo não passa por um processo de desglobalização, mas sim por um processo de reglobalização. O que a gente vem observando, pelo menos desde da guerra da Ucrânia, é um mundo onde países que estão mais sob a esfera de influência de Rússia e China comercializam mais entre si e investem mais entre si, e países que estão sob a influência maior de Estados Unidos e União Europeia comercializam mais entre si e investem mais entre si. E você tem o papel dos países conectores, que são aqueles países neutros que, pelo menos até a semana passada, eu diria, o Brasil poderia se configurar nessa categoria de países que tem China, por exemplo, e Estados Unidos como seus principais parceiros comerciais e não tem alinhamento automático com nenhum desses dois blocos, né? E esses países, na verdade, eles continuam comercializando bem, né, tanto com o bloco oriental quanto com o bloco ocidental, sem nenhum tipo de intercorrência, pelo menos detectada nos dados até então. E aí, o meu último ponto, quer dizer, o ponto 3, posicionamento estratégico do Brasil e países latino-americanos no cenário global atual. Acho que eu já adiantei, né? Boa parte dos países da América Latina e do mundo tem os Estados Unidos e China entre seus principais parceiros comerciais e fontes de investimento externo direto. Os países como nossos, né, que são países pequenos, devem buscar o pragmatismo em suas relações econômicas e políticas e manter a equidistância entre os dois blocos, né, o papel dos países conectores. Na verdade, essa sempre foi a tônica da política externa brasileira, essa sempre foi a tônica da política do Itamaraty. O não alinhamento automático, a equidistância e buscando realmente os interesses nacionais. Os países devem focar no desenho de políticas públicas que promovam suas vantagens comparativas em commodities agrícolas, minerais e energéticas, sobretudo quando a gente fala de mudanças climáticas e da possibilidade de termos uma reindustrialização verde e sustentável no Brasil a partir de políticas públicas bem desenhadas e focadas, né, em falhas de mercado. O Brasil, junto com os países do Mercosul, deve buscar a integração latino-americana e a integração com a Ásia, né? A infraestrutura física e digital é a principal barreira hoje para a integração latino-americana.
O Brasil, em particular, já tem livre comércio com basicamente todos os países, né, da América Latina, à exceção de México e Colômbia, que são os principais países com os quais a gente ainda não tem acordos de livre comércio. Mas fora isso, né, basicamente nós temos livre comércio com todo mundo. Então a principal barreira para a integração é de natureza realmente física, de infraestrutura. O Brasil precisa olhar para a Ásia. Temos mais de 50% do nosso comércio hoje com o continente asiático. Então, esse é um recado importante também. E mais do que nunca, o Mercosul e o Brasil e os países pobres em desenvolvimento em geral, eles devem estar focados e engajados no debate de reconstrução e fortalecimento do sistema multilateral baseado em regras. Acho que pouca gente duvidaria que a OMC precisa de reformas, mas é quase um consenso, eu diria, se não um consenso a menos dos Estados Unidos, que a governança do comércio internacional ela é importante, que o mundo de comércio sem regras é o mundo que a gente está observando agora. É o mundo onde uma grande potência dita as regras e diz quanto vai impor de tarifa para qualquer um, via carta, via correio. Né? Esse não é um mundo que interessa, né, para países, digamos, em desenvolvimento, países emergentes, que não têm o mesmo poder de barganha que as economias maiores. E os países latinos devem seguir o exemplo, né, aqui digamos, um palpite meu como policymaker, daquilo que Chile, Colômbia e México já fizeram, que é seguir o seu processo de adesão ao CDE, que é se aproximar cada vez mais das melhores práticas internacionais, sobretudo nesse contexto complexo, para que a gente possa atrair investimentos, né? Baseado nas nossas vantagens comparativas, sobretudo quando a gente está falando desse momento de transição energética, onde o Brasil, né, tem vantagens comparativas naturais e que, se souber explorá-las, podemos aí ter um novo surto, né, de crescimento, de reindustrialização sustentável no país e na região como um todo. E aí os últimos recados finais, né? O protecionismo americano ele é bipartidário, ele veio para ficar, ele não é uma característica apenas, né, do Partido Republicano ou do Trump, muito embora o Trump tenha levado isso a extremos, né, mas não há que se pensar que se amanhã vier um governo democrata, as coisas vão, de alguma forma, mudar radicalmente nos Estados Unidos. Haja visto o que nós experimentamos no governo Biden, né, em termos das tarifas que foram colocadas no governo Trump. A gente está num mundo onde a geopolítica passa a ter uma influência cada vez mais forte na alocação, né, dos recursos, dos investimentos globais. É um mundo onde a eficiência produtiva dá lugar cada vez maior para a resiliência produtiva, né? Esse mundo é um mundo que, digamos, sugere, até que para mitigação de riscos, uma maior diversificação de parceiros econômicos. Aí o recado final, que o Brasil precisa se mexer mais na esfera internacional, o Mercosul precisa ser mais dinâmico, para que a gente consiga aproveitar esse novo momento, essa nova janela de oportunidade, onde os vários países estão aumentando o seu apetite por novos acordos comerciais para diminuir sua independência dos Estados Unidos, e o Brasil e o Mercosul poderiam seguir esse caminho e aproveitar, né, esse novo contexto. E no longo prazo, o que esperar? Uma economia global que é menos movida por critérios de eficiência produtiva e mais movida por critérios geopolíticos, certamente é uma economia que será menos produtiva e crescerá menos, né? A fragmentação levada ao extremo entre esses dois blocos que eu mencionei para os senhores, o bloco oriental e o bloco ocidental, isso segundo a própria Organização Mundial do Comércio, que já estimou esses dados, né, esses números, poderia significar, digamos, uma queda de PIB global no longo prazo de até 5%, ou seja, no longo prazo uma economia que cresce 5% menos, né, do seu potencial, em função desse novo momento que nós estamos vivendo de globalização e toda essa complexidade geopolítica. Então, o material da apresentação, evidente, terminava aqui. Eu ainda não atualizei, Sérgio, com a parte dos Estados Unidos, tá? Mas eu acho que valeria a pena a gente comentar rapidamente o que aconteceu na semana passada. Eu vou aqui parar a apresentação, depois eu posso retomar se alguém tiver alguma dúvida específica em algum dos slides. Mas eu queria fazer aqui alguns comentários a respeito do que aconteceu na semana passada, né? Na segunda-feira da semana passada foi o dia em que o Trump fez aquele Twitter, né? Aquele tweet, enfim, não é mais Twitter, mas enfim, é outra rede social, a Truth Social, né? Onde ele criticava o governo brasileiro e mencionava as questões de política interna. Isso foi na segunda-feira.
Isso foi logo depois da cúpula presidencial dos BRICS no Rio de Janeiro, no domingo. Tá? Na segunda-feira, por alguma razão, eu dei uma pequena reportagem ali no Jornal da Band, no final da noite, e eu mencionava essa preocupação, que naquele momento parecia até uma preocupação esdrúxula, né? Eu senti que até o próprio repórter, tinham dois, três repórteres lá conversando comigo, o pessoal achou até estranho o que eu falei. Eu falei, olha, é muito ruim, né? Porque, na verdade, o tema da reportagem era a cúpula dos BRICS. Eu falei, olha, eu li a declaração, o texto final, né, a declaração conjunta, eu acompanho os BRICS já há algum tempo, eu fui diretor, né, do New Development Bank enquanto fui secretário, eu conheço um pouco a história desse bloco e conheço um pouco da mecânica dele. E me chamou a atenção como a carta, ou a declaração conjunta, né, melhor dizendo, fugiu um pouco do tom do histórico dos BRICS, desde 2009, na sua primeira cúpula, até essa cúpula mais recente. E eu mencionava a minha preocupação com a triste coincidência dessa cúpula com a semana onde o Trump havia anunciado que ele mandaria cartas para países com os quais ele não conseguiu negociar acordos, né? Eu achava que aquilo ali era temerário, que poderia acontecer. E na quarta-feira, na terça-feira, o Trump ele faz um repost, né, do post da segunda-feira, e na quarta-feira o Brasil recebe a carta com 50% de tarifa de importação, que entre todos os países que foram tarifados desde o dia 2 de abril, é o maior nível tarifário depois da guerra com a China, né? É evidente que com a guerra com a China ele botou o nível lá em 145, mas aquilo ali foi uma escalada movida por impulso, né? Porque logo depois ele reduziu. Então, o Brasil hoje está com a maior tarifa de todas e claro que o debate foi politizado, e a minha ideia aqui não é politizar o debate, absolutamente, mas eu queria chamar a atenção dos senhores para essa coincidência, entre aspas, do que aconteceu e da publicação da declaração conjunta dos BRICS. E é claro que o debate fica ainda mais complicado quando o deputado bolsonarista, o filho do presidente, que está nos Estados Unidos, vai às redes sociais e acredita a si próprio o mérito da carta. E a carta fala de temas, né, que são caros ao bolsonarismo, como free elections, como a questão da queda dos perfis em redes sociais que são associadas a empresas do próprio presidente Trump. A carta fala também da questão do protecionismo brasileiro, que é um fato, todos nós conhecemos. Mas esses temas, eu queria também aqui fazer meu comentário final. Todos esses temas que estavam na carta, que estão na carta que foi enviada para nós na quarta-feira, esses temas já estavam postos antes do dia do chamado Liberation Day. Vamos fazer um resgate temporal. A encrenca com relação à queda de perfis, né, em redes sociais, ela vem antes até do Trump ser eleito, e essa guerra, entre aspas, começa com Elon Musk, né, criticando o nosso ministro do STF, o Alexandre de Moraes, mesmo antes das eleições do Trump, né? O Trump se elege e ele assume no começo de janeiro, e o Lula insistia muito, já desde sempre, com essa questão das transações em moeda local entre os BRICS. E o Trump assume em janeiro, dizendo que se essa discussão for adiante, ele vai colocar tarifas de 100%, né, em países, né, que porventura continuem falando desse tema e levem esse tema adiante, né? As gestões parlamentares que foram feitas nos Estados Unidos, começando pelo Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, e também por outros deputados que estiveram lá, eu não tenho todos de cabeça, mas me recordo aqui do Marcel Van Hatten, me recordo da Bia Kicis, enfim, outros deputados ligados ao bolsonarismo também estiveram lá, todos eles estiveram antes do dia 2 de abril. E me chama muita atenção o fato de, no dia 2 de abril, o Trump ter sido tão agressivo com tantos outros países, né, de uma forma surpreendente para o mundo inteiro, e ter poupado o Brasil com a tarifa de 10%. Né? E agora, mais recentemente, quando tudo parecia levar a crer que o Brasil sequer receberia uma carta, porque o governo brasileiro sequer conseguiu, né, travar uma negociação séria com o governo americano, e aqui eu não quero culpar o Brasil, a minha interpretação verdadeira é que os Estados Unidos não estava dando nenhuma importância para o Brasil
né, nesses 90 dias que ele tinha para negociar, até porque o Brasil não é um parceiro relevante para os Estados Unidos. E não é só a questão do déficit comercial, meus amigos. Vamos botar em perspectiva. O Brasil, as exportações brasileiras representam cerca de 1% do total importado pelos Estados Unidos, né? E algo como um pouco menos ali, próximo de 2% daquilo que os Estados Unidos exporta. Ou seja, o Brasil não é um parceiro relevante. E os Estados Unidos estava focado nos parceiros relevantes para eles. Então, Japão, União Europeia, China, Coreia do Sul, Índia, são os países que ele estava realmente focado, né? Então, por que de repente, out of the blue, do nada, né, o Brasil entra no radar dos americanos e entra de uma forma tão violenta? Então, eu coloco essa questão aqui para reflexão. Eu não posso, evidentemente, afirmar que ninguém pode afirmar nada, né? É muito difícil afirmar que não houve a colaboração, né, dos deputados e as gestões que foram feitas, né? Mas eu coloco também essa questão do BRICS. E aí também faço um último contraponto. Se de fato, o que aconteceu foi consequência primária, direta, de gestões parlamentares ou de gestão parlamentar de um deputado licenciado, eu fico também aqui me questionando, né, o que fazia a diplomacia brasileira em Washington para deixar colar uma narrativa que poderia ser prejudicial à economia brasileira. Eu quero lembrar aos senhores que nós temos em Washington uma das principais, se não a embaixada de maior importância do governo brasileiro. As duas tradicionalmente de maior importância são a embaixada nossa em Washington e a nossa embaixada em Buenos Aires. E eu diria que pela relevância hoje do que está acontecendo no mundo, certamente a de Washington se tornou mais relevante do que a própria embaixada em Buenos Aires. O que significa que nessas embaixadas nós temos os melhores embaixadores e os melhores corpos diplomáticos, né, trabalhando nessas embaixadas. O que fez o corpo diplomático do Brasil nesses 90 dias, que deixou colar uma narrativa de um deputado licenciado para, né, resultar na maior tarifa de importação já colocada entre todos os países do mundo. Então eu deixo essas reflexões, né? Eu acho que eu não quero aqui, de alguma forma, isentar ninguém do que está acontecendo. É uma catástrofe, é um fracasso total, né? Seja se foi o deputado bolsonarista, se foi a embaixada brasileira, nós sofremos aqui digamos assim, um revés que ninguém esperava, né? E o que está fazendo o Trump, eu acho que isso também já está fora de discussão, porque já discutimos isso exaustivamente, é um absurdo, né? Mas nós estamos vivendo um mundo dos absurdos. E dentro do mundo que nós estamos vivendo, qual é o melhor posicionamento para nós, né? É isso que nós temos que discutir. A gente tem que ser pragmático. A gente não pode agora entrar numa discussão ideológica e politizar um tema que pode significar, e eu não falei na apresentação, mas já tenho estimado também, uma queda de até 75% das nossas exportações para os Estados Unidos. Né? Em alguns produtos, inclusive, isso pode significar uma queda de mais de 90%, né, dos principais produtos que nós exportamos para essa economia. Então o momento é o momento da gente ser pragmático, da gente ser o mais, digamos, assertivo possível naquilo que a gente está buscando, que é mitigar essa tarifa, e a politização, né, a ideologização, né, desse debate, dessa discussão, não vai nos levar a canto nenhum. Estamos vivendo uma era de absurdos. E a pergunta é, qual é o posicionamento mais inteligente do Brasil nesse cenário? Tá certo? Então eu agradeço mais uma vez o tempo dos senhores e mais uma vez muito obrigado.